Evolução no Planeta Azul. Trilogia Apometria e Umbanda. Ramatiz e Vovó Maria Conga. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Ramatiz. Uma rápida biografia. A última encarnação de Ramatiz, Swami Sri Ramatiz. Na Indochina do século X, o amor por um tapeceiro hindu arrebata o coração de uma vestal chinesa que foge do templo para desposá-lo. O entrelaçamento dessas duas almas apaixonadas nasce uma criança. Um menino, cabelos negros como ébano, pele na cor de cobre claro, olhos aveludados no tom de castanho escuro iluminados de ternura. O espírito que ali reencarnava trazia gravado na memória espiritual a missão de estimular almas desejosas de conhecer a verdade. Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante, fruto de experiências adquiridas em encarnações anteriores. Foi instrutor em um dos muitos santuários iniciáticos da Índia. Era muito inteligente e desencarnou bastante moço. Já se havia distinguido no século VI, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Neste poema há um casal, Rama e Sita, que é símbolo iniciático de princípios masculinos e femininos. Unindo-se Rama a Atis, Sita ao universo, resulta Ramatiz, como realmente se pronuncia em indo-chinês. Um épico que conte todas as informações dos Vedas que, juntamente com os Upanishads, foram as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre. Informa Ramatiz que, após certa disciplina iniciática que se submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático nas guerras sagradas da Índia, onde os antigos Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita aquelas terras sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Foi adepto de Rama naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Os que leem as mensagens de Ramatiz e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem o que representa o nome Ramatiz, ou Swami Sri Ramatiz, como era conhecido nos santuários da época. É quase uma chave, uma designação de hierarquia ou dinastia espiritual, que explica o emprego de certas expressões que transcendem as próprias formas objetivas. Rama, o nome que se dá à própria divindade, o Criador, cuja força criadora emana. É um mantra, os princípios masculino e feminino contidos em todas as coisas e seres. Ao pronunciarmos seu nome, Ramatiz, como realmente se pronuncia, saudamos o Deus que se encontra no interior de cada ser. O templo por ele fundado foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos. Cada pedra de alvenaria recebeu o toque magnético pessoal dos futuros iniciados. Nesse templo, ele procurou aplicar a seus discípulos os conhecimentos adquiridos em inúmeras vidas anteriores. Na Atlântida, foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, e, na época, era profundamente ligado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Mernefta, filho de Ramsés, teve novo encontro com Kardec, que era, então, o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e testes esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia, na figura de conhecido mentor helênico, pregando entre os discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorreria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a ciência do dever, a autorreflexão
e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Nesse convite à espiritualização, incluía-se no cultivo da música, da matemática e da astronomia. Cuidadosamente observando o deslocamento dos astros, conclui que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações. Ele próprio afirma ser um número sideral. O templo que Ramatiz fundou foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos e admiradores. Alguns deles estão atualmente reencarnados em nosso mundo e já reconheceram o antigo mestre através desse toque misterioso que não pode ser explicado na linguagem humana. Embora tendo desencarnado ainda moço, Ramatiz aliciou 72 discípulos que, no entanto, após o desaparecimento do mestre, não puderam manter-se à altura do padrão iniciático original. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Em meados da década de 50, à exceção de 26 adeptos que estavam no espaço, desencarnados, cooperando nos trabalhos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, o restante havia se disseminado pelo nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Destes, 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, e os demais se espalharam pela Europa e, principalmente, pela Ásia. Em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados emigrarão para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão dessas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo de seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. Supervisiona diversas tarefas ligadas a seus discípulos na metrópole astral. Segundo informações de seus psicógrafos, atualmente participa de um colegiado no astral de Marte. Seus membros, no espaço, usam vestes brancas, com cintos e emblemas de cor azul claro esverdeada. Sobre o peito, trazem delicada corrente, como que confeccionada em fina ourivesaria, na qual se ostenta um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. É o símbolo que exalta na figura da cruz alabastrina a obra sacrificial de Jesus e, na esfinge do triângulo, a mística oriental. Asseguram-nos alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Cultuam tanto os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermes, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se também com profundo respeito à corrente espiritualista do Oriente. Soubemos que, da fusão das duas fraternidades, realizada no espaço, surgiram extraordinários benefícios para a Terra. Alguns mentores espirituais passaram, então, a atuar no Ocidente, incumbindo-se mesmo da orientação de certos trabalhos espíritas no campo mediúnico, enquanto que outros instrutores ocidentais passaram a atuar na Índia, no Egito, na China e em vários agrupamentos que até agora eram exclusivamente supervisionados pela antiga Fraternidade do Triângulo. Os espíritos orientais ajudam-nos em nossos trabalhos e, ao mesmo tempo, os que da nossa região interpenetram os agrupamentos doutrinários do Oriente, do que resulta ampliar-se o sentimento de fraternidade entre o Oriente e o Ocidente, bem como aumentar-se a oportunidade de reencarnações entre espíritos ambíguos. Assim processa-se um salutar intercâmbio de ideias e perfeita identificação de sentimentos no mesmo labor espiritual,
embora se diferenciem os conteúdos psicológicos de cada hemisfério. Os orientais são lunares, meditativos, passivos e desinteressados, geralmente, da fenomenologia exterior. Os ocidentais são dinâmicos, solarianos, objetivos e estudiosos dos aspectos transitórios da forma e do mundo dos espíritos. Os antigos fraternistas do Triângulo são exímios operadores com as correntes terapêuticas azuis, que podem ser aplicadas como energias balsamizantes aos sofrimentos psíquicos cruciais das vítimas de longas obsessões. As emanações do azul claro, com nuances para o esmeralda, além do efeito balsamizante, dissociam certos estigmas pré-reencarnatórios e que se reproduzem periodicamente nos veículos etéricos. Ao mesmo tempo, os fraternistas da cruz, conforme nos informa Ramatiz, preferem operar com as correntes alaranjadas, vivas e claras, por vezes mescladas do carmim puro, visto que as consideram mais positivas na ação de aliviar o sofrimento psíquico. É de notar, no entanto, que, enquanto os técnicos ocidentais procuram eliminar de vez a dor, os terapeutas orientais, mais afeitos à crença no fatalismo kármico da psicologia asiática, preferem exercer sobre os enfermos uma ação balsamizante, aproveitando o sofrimento para a mais breve queima do karma. Eles sabem que a eliminação rápida da dor pode extinguir os efeitos, mas as causas continuam gerando novos padecimentos futuros. Preferem, então, regular o processo do sofrimento depurador, em lugar de sustá-los provisoriamente. No primeiro caso, esgota-se o karma, embora demoradamente. No segundo, a cura é um hiato, uma prorrogação kármica. Apesar de ainda polêmicos, os ensinamentos deste grande espírito despertam e elevam as criaturas dispostas a evoluir espiritualmente. Ele fala corajosamente a respeito de magia negra, seres e orbes extraterrestres, mediunismo, vegetarianismo, etc. Estas obras, 15 psicografadas pelo saudoso médium paranaense Hercílio Mais, sabemos que 9 exemplares não foram encontrados depois do desencarne de Hercílio. Assim, se completaria 24 obras de Ramatiz. E 7 psicografadas por América Pauliello têm esclarecido muito os espíritos ávidos pelo saber transcendental. Aqueles que já possuem características universalistas rapidamente se sensibilizam com a retórica ramatiziana. Para alguns iniciados, Ramatiz se faz ver trajado tal qual mestre indochinês do século X, da seguinte forma, um tanto exótica: uma capa de seda branca translúcida até os pés, aberta nas laterais, que lhe cobre uma túnica ajustada por um cinto esmeraldino. As mangas são largas, as calças são ajustadas nos tornozelos, similar às dos esquiadores. Os sapatos são constituídos de uma matéria similar ao cetim, de uma cor azul esverdeado, amarrados com cordões dourados típicos dos gregos antigos. Na cabeça, um turbante que lhe cobre toda a cabeça com uma esmeralda acima da testa, ornamentado por cordões finos e coloridos, que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas, nas seguintes cores com os significados abaixo: carmim, o raio do amor; amarelo, o raio da vontade; verde, o raio da sabedoria; azul, o raio da religiosidade; branco, o raio da liberdade reencarnatória. Esta é uma característica dos antigos lemurianos e atlantes. Sobre o peito, portam a corrente de pequenos elos dourados, sobre o qual pende um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. A sua fisionomia é sempre terna e austera, com traços finos, com olhos ligeiramente repuxados e tez morena. Muitos videntes confundem Ramatiz com a figura de seu tio e discípulo fiel que o acompanha no espaço, Fuplano. Este se mostra com o dorso nu, singelo, turbante, calças e sapatos como os anteriormente descritos. Espírito jovem na figura humana, reencarnou-se no Brasil e viveu perto do litoral paranaense. Excelente repentista, filósofo, sertanejo, verdadeiro homem de bem. Segundo Ramatiz, seus 18 remanescentes se caracterizam por serem universalistas, antissectários e simpatizantes de todas as correntes filosóficas e religiosas. Dentre esses 18 remanescentes, um já desencarnou e reencarnou novamente, Atanagildo. Outro, já desencarnado, muito contribuiu para a obra ramatiziana no Brasil.
o professor Hercílio Mais. Outro é Demétrios, discípulo antigo de Ramatiz e Dr. Átmos, hindu, diretor espiritual de APSA e diretor-geral de todos os grupos ligados à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, chefe espiritual da SER. No templo que Ramatiz fundou na Índia, esses discípulos desenvolveram seus conhecimentos sobre o magnetismo, astrologia, clarevidência, psicometria, radiestesia e assuntos quirológicos aliados à fisiologia do duplo etérico. Os mais capacitados lograram êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando os fenômenos de levitação, ubiquidade, evidência e psicografia de mensagens que os instrutores enviavam para aquele cenáculo de estudos espirituais. Mas o principal toque pessoal que Ramatiz desenvolveu em seus discípulos, em virtude de compromisso que assumira para com a fraternidade do Triângulo, foi o pendor universalista, a vocação fraterna, crística, para com todos os esforços alheios na esfera do espiritualismo. Ele nos adverte sempre de que os seus íntimos e verdadeiros admiradores são também condicionalmente simpáticos a todos os trabalhos das diversas correntes religiosas do mundo. Revelam-se libertos do exclusivismo doutrinário e de dogmatismos e devotam-se com entusiasmo a qualquer trabalho de unificação espiritual. O que menos os preocupa são as questões doutrinárias dos homens, porque estão imensamente interessados nos postulados crísticos. A mim foi dado todo o poder do céu e da terra, e assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Ide, proclamai o reino de Deus a todas as criaturas, expulsai os maus espíritos, curai todas as enfermidades que há entre o povo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus. Nisto lhe disse João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não vai convosco. Respondeu-lhes Jesus, não lhe o proibais, porque quem realiza obras poderosas em meu nome, não pode dizer mal de mim. Quem não é contra vós, é por vós. Quem vos der de beber um copo d'água em meu nome, por serdes do Cristo, em verdade eu vos digo que não ficará sem recompensa. Marcos 9, versículo 38 a 41. Não há separatividade nem competição entre os espíritos benfeitores, responsáveis pela espiritualização da humanidade. As dissensões sectaristas, críticas comuns entre adeptos espiritualistas, discussões estéreis e conflitos religiosos são frutos da ignorância, inquietude e instabilidade espiritual dos encarnados. Todas as coisas são exercidas e conhecidas no tempo certo do grau de maturidade espiritual de cada ser. As lições que o homem recebe continuamente, acima do seu próprio grau espiritual, significam nova posição evolutiva que ele depois deverá assumir, quando terminar sua experiência religiosa em curso. A administração sideral não pretende impor ao universo uma religião ou doutrina exclusivista, porém, no esquema divino da vida do Espírito Eterno, só existe um objetivo irredutível e definitivo: o amor. Ramatiz. A missão do Espiritismo, capítulo Espiritismo e Umbanda. Palavras do médium. Estamos presenciando um ciclo de intensas mudanças científicas, espirituais, sociais e políticas no universo que se nos manifesta ao sentido. Parece-nos haver um encadeamento factual a qual percebemos, não entendendo-o integralmente, ao menos por enquanto. A passagem da era de peixes para a era de aquários é um momento delicado da humanidade, acompanhado de extraordinárias modificações que, acima de tudo, se manifestam em nós pela tomada de uma nova consciência coletiva, um novo referencial arquetípico, moldado pelas encarnações sucessivas e pela lei do karma, durante os milênios da nossa história espiritual, está se materializando no modus vivendi na Terra, cada vez mais abrangente. Intensifica-se o processo de indução vibracional à percepção holística das nossas vidas, que fará parte do ser e pensar da nova era.
Como partícula de um todo cósmico que se reinsere na unidade universal, somos guiados a um novo estado consciencial de fraternidade, de solidariedade, tolerância e amor. As diferenças nos motivarão cada vez mais a entender o cosmos regido pela igualdade do sentimento amoroso, que unifica e não separa, como bem demonstrou o Cristo Jesus na Terra. Para tornar tangível essa linha de raciocínio aos leitores, além deste pequeno livro, que nos pediram que tivesse o título A Evolução no Planeta Azul, não poderíamos esquecer de registrar o apoio de alguns companheiros de jornada encarnados e desencarnados. Sem eles, não conseguiríamos viabilizar a troca de vivências, fundamental na experiência mediúnica e sobremaneira requerida para abalizar-nos em psicografia. Não temos como retribuir o apoio dos irmãos do Grupo Xangô e dos demais trabalhadores da Casa do Jardim. A todos, nossa sincera estima pela acolhida fraterna. Os amigos espirituais, que normalmente não se mostram aos leitores pela mediunidade psicográfica, citaremos nominalmente, mesmo sabedores de que certos nomes, pela simples sonoridade, poderão causar espanto em alguns irmãos espiritualistas menos afeitos aos labores de caridade dito mais universalistas, não dogmático, de apometria e de umbanda. Seria hipocrisia de nossa parte não fazê-lo diante da constatação de que são indispensáveis como retaguarda para o equilíbrio e firmeza exigidos ao escrevente solitário de que o Pai Maior nos trata todos igualmente. Ao caboclo Peri, às caboclas Jurema e Yansan Bamburucenda, aos pretos velhos, Pai Benedito e Pai Quirino, à criança Chiquinha e à cigana Sandara, aos guardiões Pinga-Fogo e Bará, às legiões, falanges e agrupamentos de todas as linhas vibratórias, orixás. Exteriorizamos nosso eterno reconhecimento pela enorme cobertura vibratória oferecida dentro das peculiaridades que caracterizam as tarefas que cada uma dessas entidades desenvolve no astral que nos dão guarida. Evidenciamos que, para a espiritualidade, as denominações ou formas astrais que as entidades adotam não as diferenciam nas diversas frentes abertas do mediunismo que alenta, socorre e ampara, e sim as iguala em nome de palavras universais e crísticas de solidariedade e tolerância fraterna, verdadeiramente substituíveis em todas as doutrinas, religiões e crenças que conhecemos na Terra, que são o amor, o perdão e a caridade. Ainda fazemos menção de respeito e apreço à memória do Dr. José Lacerda de Azevedo, que continua labutando incansavelmente no astral, amparando e curando com a técnica apométrica. Espírito pesquisador, imbuído do ideal crístico de união fraterna, acima das idiosincrasias dos homens, teve a tenacidade que somente os seres de grandes ideais em prol da humanidade demonstram na Terra. Conseguiu, mesmo sofrendo todas as calúnias e perseguições em nome das purezas doutrinárias. Infelizmente, essa situação persiste até os dias de hoje. E, após um esforço hercúleo que demonstra a serenidade dos missionários, deixar-nos a apometria e suas leis. Ao grande arquiteto do universo, do fundo de nossa alma, o muito obrigado pela oportunidade de sermos aproveitados como canal mediúnico, neste momento planetário que estamos vivenciando. Afinal, é muito provável poderíamos estar desencarnados, perambulando chumbados no umbral inferior, sabedores que somos da enormidade das nossas imperfeições e defeitos que devemos possuir, ainda não tendo um discernimento espiritual expandido o suficiente para trazê-los à luz da consciência. Porto Alegre, 22 de dezembro de 2002. Norberto Peixoto. Prefácio. Na vida, nada acontece por acaso. Vínhamos admirando a psicografia do médium Norberto Peixoto, que, pela sua naturalidade, fluidez e fidelidade ao estilo de Ramatiz, nos fazia lembrar as obras psicografadas pelo saudoso Hercílio Mais. Nas excelentes obras anteriores a esta, Chama Crística e Samadhi, Norberto Peixoto nos deixou essa nítida impressão, transmitindo-nos as mensagens e ensinamentos do mestre oriental de uma maneira clara, leve e prazerosa. Qual não foi a nossa surpresa quando o médium de Ramatiz nos solicitou um bate-papo em nossa residência. Nesse encontro, tínhamos a nítida certeza de que já nos conhecíamos de longa data, tal foi a empatia que se estabeleceu entre nós.
Completamente à vontade, conversamos bastante sobre Umbanda e apometria, quando então ele manifestou, para nossa alegria, o seu desejo de participar ativamente como trabalhador e médio num dos grupos apométricos da Casa do Jardim de Porto Alegre. Dentro de uma semana, tínhamos então o privilégio de contar com a colaboração de Norberto no grupo Xangô. A Casa do Jardim, célula máter da apometria, originária do Hospital Espírita de Porto Alegre, sob a direção de José Lacerda de Azevedo, médico espírita convicto, portador de uma cultura enciclopédica, arguto observador, foi a primeira casa espírita a trabalhar, desde os primórdios da técnica apométrica, com as entidades de Umbanda. Foi com a experiência aurida dos trabalhos mediúnicos nos diversos grupos que Lacerda, com seu espírito sagaz e observador, analisou os fatos e, com seu raciocínio científico de que era portador, deduziu as chamadas leis e técnicas da apometria que vieram a lume pela publicação de seus livros Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina e Energia e Espírito, editados em 1985. Citaremos, para fins elucidativos, o enunciado da primeira lei da apometria, Lei do Desdobramento Espiritual, Lei Básica. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem mental de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos por meio de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Usando a força mental de que todos nós, humanos, somos portadores, sendo ela extremamente criativa, principalmente nos planos extrafísicos, formam-se campos de força altamente eficientes para a defesa dos ambientes de trabalho e para a captura de irmãos que ainda estão à esquerda do Cristo. Ela disponibiliza também um enorme concentrado de energias de que todos somos portadores, pois é a soma energética das células, moléculas e átomos que constituem nosso corpo físico, que, devidamente transmutada, fornece um imenso manancial de ectoplasma para o mundo maior. Se, antes, a barreira física era um empecilho para o intercâmbio espiritual, com a apometria essa barreira torna-se um grande depósito de energia a benefício de nossos irmãos do lado de lá, podendo-se, com a manipulação, transportar levas de desencarnados para hospitais, colônias e outros locais do astral, mas condizentes com a situação de cada um. Sem citar as possíveis construções de prédios e regeneração de membros esfacelados, a cura de ferimentos, a desintegração de aparelhos parasitas e desativação de bases astralinas, etc. A árvore se conhece pelos frutos, e a terapêutica apométrica vem se firmando como uma ferramenta a serviço do Cristo, colaborando com o mundo espiritual de forma ativa, dinâmica e participativa no campo fértil da caridade. A apometria, fundamentada nos princípios doutrinários do Espiritismo, veio dar um impulso vigoroso à mediunidade, tirando-a da passividade clássica, e um novo enfoque interpretativo sobre o animismo, tirando-lhe o estigma de mistificação, compreendendo-se melhor esse grande manancial humano. A par disso, catapultou o aspecto científico do espiritismo, tão bem abordado nas obras clássicas de André Luiz e de outros autores. Diz-nos o notável doutrinador e escritor espírita Divaldo Franco, à página 47 de sua obra, Mediunidade, Encontro com Divaldo, Mundo Maior, edição 33, de 2001. Allan Kardec não teve tempo de nos ensinar técnicas de concentração, de desdobramento, de personalidade. Cuidou da essência da doutrina e estabeleceu que o futuro se encarregaria de ampliar suas lições. Seria, portanto, uma contribuição do mundo espiritual e do científico para que, preservando-se as bases essenciais, estejamos atualizando-as e desdobrando-as sem ferir as matrizes doutrinárias do pensamento da codificação. Ramatiz, no preâmbulo dessa obra, confirma-nos que, do lado de lá, não existem religiões, doutrinas, filosofias, crenças ou seitas separatistas, que as diferenças que ainda aqui existem são diluídas por um novo estado consciencial de fraternidade, solidariedade, tolerância e amor, que as peculiaridades do lado de cada um são respeitadas e aceitas, pois são caminhos que levam até Cristo Jesus.
Diz-nos também que a apometria, sendo um conhecimento milenar e mais antigo que o homem na Terra, será sentido como um novo conhecimento que nos chega com mais força nessa nova era, se fundindo com os sentimentos amorosos. Existirá aqui um acaso? Certamente não. E a nossa querida vovó Kunga, nessa bela obra, nos inicia nos fundamentos da prática umbandista em socorro aos nossos irmãos necessitados. Ao nos ensinar as suas mirongas socorristas, explica-nos também o que sejam guias, protetores, congás, pontos riscados, lei da pemba e a magia das ervas e plantas medicinais astrais. Os que refutam a existência da magia negra e dos espíritos da natureza agora terão uma oportunidade ímpar de conhecer tão controvertidos assuntos, assim como os incompreendidos Exus. Verificarão que a Umbanda e a apometria formam uma parceria solidária, não só para socorrer irmãos encarnados e desencarnados, mas contribuindo e muito para a higienização das zonas abissais e, com isso, alavancando a evolução do nosso planeta azul, a nossa querida Terra-mãe. E assim, apoiados e irmanados na caridade, incentivados pelo querer servir, todos cresceremos em amor e nos aproximaremos do nosso ideal crístico, que, embora ainda longínquo, se nos descortina com maiores possibilidades de concretização, com a consciência de que tal desiderato só fica na dependência da nossa vontade. Por todas essas singelas apreciações, poderá o leitor deduzir que tem em mãos uma obra realmente oportuna, adequada aos conhecimentos atuais, estimulando-nos à reflexão e a concluir com o sábio foi Ramatiz ao nos dizer: rogamos ao Oxalá que esta singela obra, Evolução no Planeta Azul, sem cessar o nosso contínuo respeito às consciências, às suas aspirações e anseios individuais, seja fator de união entre nós, entre todos vós, ante a constatação de que a espiritualidade universalista, a igualdade nas divergências está no amor. Será que tudo isso está acontecendo por acaso? Augusto R.G. Moreira. Preâmbulo de Ramatiz. Não há mister que se faça rodeio de palavras para caracterizar esta singela e despretensiosa obra que vos passamos, sem receio de alvoroço nas mentes acomodadas ao já sabido dos compêndios disponíveis. Em todas as ocasiões, respeitamos as consciências em nossos modestos escritos. Se há contrariedades diante de nossos pontos de vista, deve-se exclusivamente à rigidez mental de alguns homens. Move-nos a maleabilidade do ideal crístico de união amorosa entre todos vós, a qual não exclui, reciprocamente, valores integrantes de uma verdade maior e que se encontram provisoriamente separados na Terra. A realidade de uma assertiva não autoriza interpretar como falsas as outras afirmativas. Impõe-se, pelo momento que atravessa a formação da consciência planetária, abordagem livre de quaisquer amarras doutrinárias das instituições terrícolas, sendo o livre pensamento a tônica da universalidade que se vos instalará nos corações. Impreterivelmente, sereis reinseridos na comunidade cósmica que é todo amor, sem o império de uma religião, doutrina, filosofia, crença ou seita. Ademais, o aguilhão do ciclo carnal vos leva incondicionalmente a experienciar as diferenças separatistas criadas por vós em reencarnações por vindouras. As imposições raivosas ficam intensificadas nas existências físicas e vão se amainando pelo evo dos tempos das encarnações. Podereis verificar in loco vossos desacertos quando retornardes ao direito de acesso à memória perene de toda a vossa existência, condição natural do espírito imortal. Esperamos que a evolução no planeta azul seja um pequeno facho de luz que se materializa na Terra sem a pretensão de brilhar, despertando o discernimento em prol da fraternidade solidária, acima do exclusivismo da verdade e do entusiasmo pela posse, do legado cristão em que determinadas almas irrequietas se arvoram. Seguimos plano de execução de nossos compromissos de há muito, resolvido de comum acordo com os maiorais sidérios, e que nos autorizam a atuar nesse pequeno planeta azul. Almejamos um pouco mais de entendimento da mediunidade na Umbanda e apometria, assuntos que não esgotamos nos presentes escritos. Continuaremos aprofundando-os por intermédio do atual aparelho mediúnico,
que ora nos recepciona os pensamentos, estritamente em favor da cura espiritual e do amor crístico universal, acima dos preconceitos e separatividades dos homens, tão preocupados que estão com o verbo bem elaborado, com o saber enciclopédico das coisas evangélicas, em dissimuladamente angariar admiradores, qual lobos vaidosos em pele de cordeiros abatidos, que se esquecem da maior finalidade da caridade, os consulentes adoentados. A retórica doutrinária, sem ação individual, paralisa a evolução, qual pastor admirando indeterminadamente o sermão bem elaborado em frente ao espelho da vida, e que se esquece das ovelhas decrépitas e enfermas, perdidas na vastidão do pastoreio, em estado letárgico, ante o impositivo ascensionais das leis cósmicas, equânimes e indistintas. A batuta do maestro da orquestra divina alcançará a todos com sua sonoridade de justiça. O contato direto com os doentes, tão bem exemplificado em Jesus, que esteve junto aos enfermos, os molestados, de todos os naipes, está atrofiado em determinados corações que se dizem inseridos na lida da seara do Cristo. Ele não só pregou, mas vivenciou intensamente o amor ao próximo com suas atitudes e comportamentos corajosos, não distanciando-se dos homens simples do povo, e sim encontrando-se algo ausente dos sacerdotes da época. Aos que se mostram simpáticos aos labores de cura, recomendamos que ajam diretamente nos necessitados, juntamente com seus mentores, guias e protetores, assim como fazia o Divino Mestre com as hostes angélicas. Nesse momento do orbe terrestre, urge que resgateis o alento curativo aos sofredores do corpo e da alma, sem intermediários ou circunlóquios de excessiva erudição, que só vos distanciam da simplicidade espiritual, insensibilizando a disposição amorosa ao bem do próximo. Fazei pulsar em vós, por meio desses conhecimentos nascedouros da maternidade do terceiro milênio, o grande coração do cosmo Deus, a essência crística, que jaz em todos e é todo amor, estandarte da fraternidade universal. Não podeis negar vossas potencialidades psíquicas, recursos válidos para socorrer, curar e liberar o que tem dor e do sofrimento. Os homens podem realizar e contribuir enormemente com os benfeitores espirituais, assimilando os novos conhecimentos que vos chegam, tornando-vos ativos e descondicionados dos receios nas lides mediúnicas, o que vos exigirá maior responsabilidade e maturidade consciencial, como bom aluno que inicia o primeiro ano do ensino secundário. A apometria, sendo um conhecimento milenar e mais antigo do que o homem da Terra, será sentido como um novo conhecimento que vos chega com mais força nessa nova era, fundindo-se com os sentimentos amorosos. Semelhante técnica fornecerá inúmeras oportunidades de experimentação anímica mediúnica, para a ciência comprovar a existência dos mundos paralelos e a procedência cósmica dos espíritos. Desses fenômenos experimentais observáveis em laboratórios aos nefastos aparelhos parasitas e à terrível magia negra, a aplicação do conjunto de procedimentos apométricos abre um vasto território, colaborando com precisão para o entendimento integral do homem enquanto espírito. Vovó Maria Conga amplia as elucidações iniciadas no breve elucidário umbandista, Samadhi, respondendo às perguntas que fizemos com minúcias e exatos conceitos sobre caridade socorrista, Umbanda à luz do cosmos, magia das ervas e plantas astrais, orixás, vibrações cósmicas, mecânica de incorporação e os agentes mágicos, Exus e seus arcanos. Unidos a esse espírito amoroso e amigo de muito tempo, investigamos aspectos básicos do mediunismo nos grupos de Umbanda e Apometria, respondendo com Vovó Maria Conga algumas das indagações em capítulo à parte, sem termos quaisquer aspirações de considerar tão vasta temática esgotada neste pequeno ensaio introdutório. Breviário sobre os pontos mais polêmicos, magia do som, pontos cantados e as contagens de pulsos magnéticos, pontos ciscados e a criação de campos de força, agentes mágicos, Exus e a revitalização dos médios, retenção e condução de espíritos sofredores pelas falanges de Ogum e Xangô, as incorporações, os guias e protetores e o ajustamento da sintonia vibratória, curadores de Oxóssi e o afrouxamento da coesão molecular, o trabalho dos pretos velhos e as ressonâncias de vidas passadas como fatores perturbadores na encarnação presente. Rogamos ao Oxalá que esta singela obra, Evolução no Planeta Azul,
sem negar o nosso contínuo respeito às consciências, às suas aspirações e anseios individuais, seja fator de união fraterna entre todos vós, ante a constatação maior de que a espiritualidade universalista, a igualdade nas divergências, está no amor. Salve o Cristo Jesus nessa data simbólica. Porto Alegre, 25 de dezembro de 2002. Ramatiz.